Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado. Via caráter, estamos no Outubro Rosa. Temos que falar sobre a saúde das mamas, a prevenção do câncer. Mas também, quem está passando pela doença tem o direito à reconstrução. Como que é esse direito? Ele funciona na prática? Vamos conversar sobre isso com dois grandes especialistas. Tenho aqui hoje a doutora Daniele Chambot, mastologista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Alice, pelo convite e sempre muito bom essa oportunidade de poder esclarecer dúvidas sobre o câncer de mama. Temos aqui também nosso grande cirurgião plástico. Seja bem-vindo, doutor Fábio Chambot. Obrigado, Alice, pelo convite. Sempre é bom tentar esclarecer todas as dúvidas da população em relação à reconstrução de mama. Então, a gente está aqui para justamente tirar todas essas dúvidas. Doutora, vamos começar entendendo, né? Estamos no mês da prevenção do câncer de mama. O mês inteiro dedicado há anos, o Outubro Rosa, uma doença que chama tanta atenção. Ela chama atenção porque ela mata muito, ela chama atenção porque ela comete muitas pessoas. Por que esse tema merece tamanho destaque? Ótima pergunta, Alice. Na verdade, o câncer de mama, nos últimos anos, a incidência dele vem crescendo muito na população feminina, né? Ele acomete tanto homem quanto mulheres, mas nas mulheres vem crescendo muito. E não só em número, mas também ele está sendo responsável pela grande mortalidade por câncer nas mulheres. Então, ele é o câncer na mulher que mais mata. Só que o câncer de mama, quando diagnosticado no começo, ele é igual à cura. Então, é muito importante a gente orientar, explicar, falar sobre prevenção, porque o que a gente quer é justamente evitar essas mortes por câncer de mama. Mas eu acho que quem está em casa nos ouvindo e pensa, primeiro que eu já me assustei aqui, homem também tem câncer de mama? Não é só a mulher que precisa se preocupar? Pois é, homem também tem câncer de mama. Lógico, o câncer de mama no homem é muito mais raro, mas também existe. É tão raro, não é tão comum, digamos assim, a ponto da gente ter que indicar mamografia também para os homens. Mas quando os homens têm algum sintoma, notam um nódulo na mama, eles também fazem mamografia para a gente poder diagnosticar. Homem precisa fazer autoexame? Também deve fazer autoexame, principalmente aqueles que têm história familiar de câncer de mama, porque a mutação genética, quando o câncer é de origem genética, essa mutação também pode passar para o homem. E a causa mais comum de câncer de mama nos homens é justamente a mutação genética. Nos homens e nas mulheres, né? Eu penso assim, as mulheres também devem levar a genética como a principal preocupação em relação ao câncer de mama? Quem não tem histórico na família dificilmente vai ter ou não é bem assim? Não, nas mulheres é diferente. Apenas 10% dos casos de câncer de mama nas mulheres são de origem genética. Então, o câncer de mama é uma doença multifatorial. Alguns fatores a gente consegue intervir, outros não, que são inerentes à própria paciente. E daí, nesses, inclui a genética. Mas outros fatores que a gente consegue interferir, que hoje tem um grande peso, e é muito importante a gente falar sobre isso quando a gente está falando de prevenção, é o peso, a atividade física, a alimentação. Mais do que a genética, doutora? Muito mais do que a genética. Mas vamos explicar então para quem está em casa, como que é essa história de exercício físico? A atividade física, os trabalhos recentes têm mostrado que a mulher que se exercita e que consegue manter o seu peso dentro daquele IMC que a gente considera normal, essa paciente tem 30% menos chance de ter câncer de mama. Então, é muito efetivo isso e a gente precisa levar essa informação. Eu recebo muita paciente preocupada com câncer de mama em relação, por exemplo, à reposição hormonal. Sim, porque a gente tem a impressão de que esse seria o fator mais determinante em relação a ter um risco a ter um câncer, não é? Então, o risco de uma mulher ter câncer de mama ao longo da vida é de 12%. Quando essa paciente entra na menopausa, sem nenhum fator de risco, sem história familiar, e faz a reposição hormonal, a terapia hormonal, esse risco muda de 12% para quase 14%. Pouca diferença. Então, é um risco muito pequeno. Mas se essa mesma paciente estiver acima do peso, se ela não fizer atividade física, o risco dela vai para 30%. Então, é muito mais importante você cuidar do peso, da sua atividade física,
da dieta, evitar produtos ultraprocessados, né? Uma alimentação baseada em frutas, verduras, legumes, do que ficar preocupada com a reposição hormonal. Até porque imagino que vão vir muitos outros problemas em não fazer a reposição, né, doutora? Sim. Então, eu recebo muitas pacientes que vêm para mim como mastologista, né? Doutora, você contraindica a reposição hormonal? Não, eu não contraindico a reposição hormonal. Hoje, a nossa expectativa de vida é muito maior do que no passado, né? E nada melhor do que viver bem esses anos que a gente tem pela frente. Então, eu sou a favor de uma qualidade de vida boa, de reposição hormonal. Ah, doutora, então posso usar qualquer tipo de hormônio? Não, daí a gente também está entrando, né? A reposição hormonal tem que ser individualizada, né? Tem que ser, procurar um médico especialista para poder fazer tudo certinho. E aí não tem problema. E eu acho que visando a saúde, não visando a estética, né? A gente até teve um programa aqui desmistificando o chip da beleza. Eu não queria entrar no assunto polêmico. Falar, né? Então, a gente ter a saúde em primeiro lugar, né? Sim, então assim, sempre procurar um médico especialista. Ele vai saber o que é melhor. Mas eu, como mastologista, não contraindico a terapia hormonal feita de maneira correta. Eu acho que a gente tem que sim viver com qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida também envolve a atividade física, a dieta, a alimentação, uma boa noite de sono, saber administrar o estresse, né? Porque não adianta a gente falar para a paciente, tem uma vida sem estresse. Não tem como isso, mas o quanto que a gente deixa esse estresse do dia a dia influenciar na nossa vida pessoal, isso é muito importante. Então, ter uma válvula de escape, um hobby, isso é fundamental. Unir isso ao exercício físico, eu acho que ajuda. Doutora, e aí a gente falou, né? Falou aí um pouquinho da questão da estética versus a saúde. A gente traz um cirurgião plástico num assunto de câncer, num assunto de vida, morte, de tratamento. Qual que é o papel do cirurgião plástico nessa equipe multidisciplinar no tratamento do câncer de mama? É um papel estético? Então, o papel do cirurgião plástico no assunto câncer de mama é um papel fundamental. Talvez nós somos o último especialista. O especialista que vai tentar devolver à paciente uma qualidade de vida. Perfeito. O que vai devolver para ela aquela autoestima, vai devolver um contorno corporal que é muito importante para a mulher, que são as mamas, né? Então, hoje, nós dispomos de inúmeras técnicas, táticas que a gente consegue propor para isso ao paciente, que seria a reconstrução de mama. Tá? E essa reconstrução, doutor, ela é algo que toda paciente precisa? Esse tratamento, toda paciente que teve um diagnóstico de câncer de mama terá que passar por uma reconstrução? Então, a reconstrução de mama, a gente fala que é a cereja do bolo, né? Não é uma coisa obrigatória, mas em torno de 90% das pacientes buscam, sim, essa parte de reconstrução de mama, porque, como eu falei anteriormente, a mama é muito importante para a mulher, é um símbolo, e a gente consegue devolver esse contorno feminino. Então, isso muda completamente o prognóstico, muda completamente o seu relacionamento interfamiliar com o próprio marido. Então, isso é muito importante. A sua saúde mental, né, doutor? Exatamente. De volta, que eu tenho certeza que influencia muito. Exatamente. Doutora, mas a gente está falando de um programa sobre isso ser um direito. Explica pra gente a reconstrução, que alguns podem não ter essa dimensão da qualidade de vida, do aspecto mental. Saúde, gente, desde 1948 é muito mais que o contrário de doença. É a saúde física, mental e social. Fala um pouquinho sobre esse direito, de onde que ele surge, ele é verdadeiro, porque a gente pensa em um cirurgião plástico, uma reconstrução, como algo de que o paciente do SUS, por exemplo, não terá acesso. Algumas pessoas veem isso como supérfluo, né? Como desnecessário. Pelo quem está de fora, quem né? está de fora, quem não está vivenciando isso. Às vezes, até a própria paciente, a gente tem que funcionar assim como um moderador para a paciente, porque quando tem o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que elas falam é: doutora, arranca tudo, eu não quero, porque pensa assim muito em imediatismo. E elas não conseguem imaginar que o câncer de mama está longe de ser uma sentença de morte e que a paciente vai viver muitos anos, e para isso ela tem que viver de forma plena, integral, e isso vai ser muito importante para ela. Então, sim, é um direito da paciente, é uma lei federal, pelo SUS também.
toda paciente que foi submetida à mastectomia, ou seja, que teve que retirar a mama como forma de tratamento da doença, tem direito à reconstrução mamária. Seja nos planos de saúde, seja pelo SUS, tem direito. Vamos supor, doutora, mas eu fui uma paciente que eu operei há muitos anos atrás e eu não sabia disso, ninguém me ofereceu. É um direito recente? Não, não é recente, mas nem todos os lugares estão preparados para poder fazer essa reconstrução. Mas essa paciente pode fazer essa reconstrução a qualquer momento. Então, mesmo que ela tenha ficado mutilada porque fez há muitos anos atrás e não sabia desse direito, ou porque aonde ela operou não tinha toda a assistência para poder oferecer esse serviço, ela pode hoje procurar e fazer essa reconstrução a qualquer momento. A gente está falando de reconstrução de mama e muita gente linka isso ao silicone. O que é reconstruir a mama, doutor? É colocar silicone, é colocar um outro peito no lugar? Como que fica essa mulher depois da cirurgia, para quem não tem ideia sobre o assunto? Então vamos lá. A reconstrução de mama, ela passa por várias etapas e ao longo da história, da evolução da medicina, ela chegou de técnicas mais drásticas, mas que levavam muita morbidade ao paciente, para técnicas mais simples, com resultados maravilhosos. Então, hoje em dia, a gente consegue oferecer para o paciente técnicas que incluem colocação de gordura na mama, técnicas que incluem a colocação de expansores de tecido, ou mesmo um silicone colocado imediatamente após uma mastectomia. A evolução está aí, os resultados com essas técnicas mais modernas são maravilhosos. A gente consegue um contorno corporal para a mulher muito significativo, muito bom e conseguindo devolver essa qualidade de vida tão esperadas por elas. Vamos trazer aqui uma profissional que também faz parte da reconstrução das mamas para explicar um pouquinho para a gente como que isso funciona. Meu nome é Flávia Giovanelli, eu sou micropigmentadora paramédica, trabalho com reconstrução de areola e atendo a pacientes que tiveram câncer de mama e a pacientes que tiveram necrose, não somente, né? Também aos pacientes que fizeram cirurgia plástica e perderam a forma e a cor. A recriação da areola ela é feita com elementos de ilusão de ótica em 3 dimensões, de modo que você se olhe de frente e veja que existe areola, mas quando você passa a mão não existe projeção de bico. Essa reconstrução ela é feita em pacientes que já terminaram todo o processo cirúrgico. Então, ela teve a liberação do cirurgião plástico. Nós trabalhamos em parceria com o cirurgião plástico, porque eles indicam o nosso serviço quando eles veem a necessidade, quando não há a pega do enxerto da areola. Em pacientes que fizeram cirurgia plástica reparadora e perderam a cor, a forma dessa areola, essa reconstrução também é possível. Em pacientes que fizeram ginecomastia, também podem reconstruir essas areolas de forma diferente, porque o homem não tem esse bico tão protuso. Nós reconstruímos as areolas para devolver a alegria dessas mulheres de se olhar no espelho, que ela se perde no processo traumático que é o câncer ou quando há uma necrose. Essas pacientes relatam que após a reconstrução de areola, elas tiveram a alegria de se olhar no espelho, de se reconhecer novamente completas. Então, nós devolvemos a ela a alegria de olhar no espelho, devolvemos a ela a alegria de se relacionar, de recomeçar a sua história amorosa para aquelas que pararam, né, por conta da doença, e devolvemos a ela a alegria de se reconhecer completa, né? Porque a reconstrução da areola, ela vai muito além de um desenho, de uma pintura. Ela é a devolução da dignidade humana nessa paciente. Maravilha, doutora, e a senhora faz parte de um projeto junto pelas mamas, né? Juntos pela Mama? Juntos pela Mama. Juntos pela Mama. Conta um pouquinho pra gente, é um projeto também de vida, de reconstrução, de diagnóstico, aqui pioneiro no Espírito Santo, na Santa Casa. Explica pra gente um pouquinho. Então, Juntos pela Mama nasceu na pandemia e a gente sempre teve uma visão diferente do tratamento de câncer de mama, não focando simplesmente tratar o câncer, mas também a mulher como um todo. A Flávia, micropigmentadora, é uma das nossas voluntárias e a gente oferece esse serviço lá na Santa Casa, do Juntos pela Mama, com a Flávia reconstruindo as areolas das pacientes. Gratuito pelo SUS?
gratuito, não é pelo SUS, é pelo projeto. Pelo projeto. Então, todo o dinheiro que a gente arrecada todo ano com as campanhas, uma parte da verba é destinada a comprar o material e a Flávia doa o seu trabalho, a sua arte, né? Porque realmente é uma arte. Então, além do SUS, a gente precisa pensar na longevidade do projeto e quem está em casa nos ouvindo, como é que pode ajudar com esse lindo projeto, que inclui até uma reconstrução como essa que a gente ouviu aqui agora. Para ter mais informações sobre o projeto, basta entrar no Instagram. O nosso Instagram é @JuntosPelaMama. Todas as doações são bem-vindas. Tudo que nós fazemos com o dinheiro arrecadado, a gente divulga nas redes sociais. Nós já tivemos várias, eu falo pequenas vitórias, né? Mas que na verdade são vitórias enormes. A gente já conseguiu comprar a touca gelada que impede a queda do cabelo durante a quimioterapia, e aqui no estado isso, pelo SUS, foi pioneiro e realmente foi uma revolução. A gente via pacientes que não queriam fazer quimioterapia hoje felizes porque iam fazer a quimioterapia e iam ter a oportunidade de usar essa touca inteiramente de graça para essas pacientes. A gente conseguiu reduzir a fila de espera por cirurgia, então isso para o tratamento do câncer de mama, o tempo é fundamental. Agora a gente está trabalhando muito na pesquisa, relacionando atividade física, dieta, estimulando essas pacientes e orientando quanto à importância que diminui a chance da doença voltar e a paciente tem um melhor prognóstico, uma melhor evolução no tratamento. E com o dinheiro arrecadado esse ano, a nossa meta para o ano que vem é fazer o ambulatório de sexualidade voltado para as pacientes com câncer de mama. Mas aí como é que é a campanha? Como é que a gente pode participar durante o mês de outubro esse ano? Então, esse ano nós vamos estar com algumas academias parceiras e alguns outros estabelecimentos que a gente vai divulgar todos os dias no nosso Instagram, oferecendo um aparelho de bioimpedância, que ele serve justamente para avaliar a sua composição corpórea, saber qual a porcentagem de gordura, de músculo, como vai o seu metabolismo, e você vai ter uma orientação personalizada de como você pode melhorar a sua saúde e assim prevenir o câncer de mama. O dinheiro arrecadado com esse exame, então vai ser todo convertido para esse ambulatório de sexualidade. Doutora, mas como é que a gente faz para acessar o serviço? Quem achou lindo esse trabalho e está precisando, tem um diagnóstico ou mesmo antes de ter um diagnóstico, quem é que pode se eleger para receber o serviço do Juntos pela Mama? Para poder participar, ter acesso a esse tratamento, basta entrar em contato com a gente. Através do Instagram, tem um link no Instagram que você clica e que vai te direcionar para o nosso WhatsApp. Ali você vai conversar diretamente com a gente. Você pode mandar por ali suas dúvidas, você pode mandar a foto do seu exame. Funciona como esse WhatsApp funciona como uma triagem virtual. E se a gente achar que realmente você preencheu os critérios, que seu caso é um caso que precisa de um cuidado especial, na mesma semana a gente vai marcar a sua consulta lá na Santa Casa e, se for necessário, a gente faz a biópsia no mesmo dia. Então a gente está falando de um tempo de espera de uma semana? No máximo. E isso é uma grande revolução. Eu nem consigo falar isso sem sorrir, né? Porque isso foi algo assim que a gente desejou muito e graças a empresas parceiras, e aqui é muito importante eu falar o nome da Doc4Doc, que foi quem viabilizou esse WhatsApp e que mantém ele funcionando até hoje e que permite que a gente atenda não só pacientes aqui do estado, como pacientes de fora. A gente teve um caso que vale muito a pena contar, que é uma paciente do Amazonas. Ela é uma técnica de mamografia, estava chegando um aparelho novo lá e ela se candidatou para poder fazer a mamografia e ela estava com câncer e ela não achou nenhum lugar para poder fazer o tratamento. Não sei como, ela descobriu Juntos pela Mama, entrou em contato, pegou o avião e em uma semana ela estava aqui passando em consulta com a gente, fez a biópsia e em menos de 2 semanas ela já estava tratada. Maravilha, história de vida, câncer não é uma sentença de morte, é esse recado que a gente veio trazer aqui para vocês com os nossos grandes especialistas hoje. Eu agradeço muito, doutora Daniele Chambot. Muito obrigada, Alice, e eu espero que isso faça com que as pessoas pensem no câncer de mama como algo que pode ser evitável, mudando, com pequenas mudanças no dia a dia e não deixem de fazer sua mamografia. Obrigada também o nosso cirurgião plástico, doutor Fábio Chambot. Obrigado, Alice.
E a mensagem, isso que a gente gostaria de passar é justamente que o câncer de mama é um tratamento multidisciplinar e todas essas disciplinas, todos os especialistas vão fazer o melhor para devolver a qualidade de vida para o paciente. Doutor Fábio, e a gente falou tanto sobre reconstrução mamária. Essa mulher que já passou por um diagnóstico, por um tratamento, e ela opta e tem a oportunidade, então, garantida inclusive pelo SUS, de ter a sua mama reconstruída, seja pela técnica que o senhor indicou aqui, que são várias. Ela está em risco por essa cirurgia? Essa cirurgia representa um risco a mais para essa paciente de alguma forma ou é 100% segura? Então, Alice, quando a gente fala de segurança em cirurgia, a gente tem que se basear em vários critérios para indicar uma cirurgia para o paciente. Todas as cirurgias são passíveis de risco, todas, sem exceção. Não é a reconstrução de mama ou uma cirurgia cardíaca ou uma cirurgia ginecológica. As cirurgias passam por riscos, mas desde que o profissional de saúde consiga fazer um pré-operatório correto, avaliar muito bem a sua paciente, botar na balança quais são os riscos e os benefícios dessa cirurgia que está sendo proposta para ela. Olhar todas as comorbidades que essa paciente apresenta. E se essa paciente está apta a uma cirurgia, a cirurgia vai ser indicada. E os riscos são semelhantes a qualquer outro tipo cirúrgico. Então, assim, não aumenta o risco cirúrgico realizar uma reconstrução de mama. A paciente pode operar com muita confiança e muita segurança, né, porque é uma cirurgia segura, né, isso é muito importante frisar, e que consegue devolver para a paciente justamente tudo aquilo que ela perdeu ao longo do seu tratamento. Então, o tratamento com a reconstrução de mama, com as várias técnicas que a gente tem disponível, a gente consegue devolver para o paciente justamente tudo aquilo que ela perdeu. E é muito importante. No consultório, diariamente, tanto no consultório privado quanto no consultório do SUS, nos nossos ambulatórios, a gente vê isso no rostinho das pacientes. É muito emocionante tratar esse tipo de pessoas, essas pacientes que foram acometidas por essa doença. Bom, o tratamento multidisciplinar leva justamente a tudo isso, né? Então, a cirurgia plástica está inserida nesse tratamento e, com certeza, conseguindo devolver para a paciente o brilho nos olhos. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Resumo, é seguro. Doutora Dani, e a gente falando sobre o silicone, existe ainda uma dúvida se o silicone pode ser um fator de risco para o câncer de mama. Ele atrapalha o diagnóstico? Como que isso funciona na prática? Então, no passado, a mamografia ainda não era digital, era analógica. Então, era muito difícil a qualidade da mamografia com a presença do silicone. E sim, atrapalhava muito. Chegou até um tempo que achava-se que só podia colocar o silicone atrás do músculo, como forma de conseguir enxergar melhor a mamografia. Na verdade, hoje isso caiu por terra. A colocação do silicone é uma cirurgia, quando não pela reconstrução da mama, né? É uma indicação estética, então ela tem que ser colocada de forma que seja melhor para a paciente esteticamente. Então, tanto faz se é atrás ou na frente do músculo. E hoje, com as mamografias digitais, a gente consegue enxergar muito bem. É lógico que próteses muito grandes, que têm uma projeção muito grande, tem certas áreas que não conseguem aparecer na mamografia. E aí, nesses casos, a gente recomenda que associe a mamografia o ultrassom, como forma de poder ver aquelas áreas que não conseguiram aparecer na mamografia, justamente por causa da projeção da mama, né? Uma prótese muito grande. Agora, em relação ao risco para câncer de mama, isso é um mito. O silicone não desenvolve câncer de mama. Um tempo atrás, teve toda uma história, até tiraram algumas próteses de silicone do mercado, porque associaram ela a um tipo de câncer. Mas esse tipo de câncer não é um câncer de mama, é um câncer do sistema linfático. E que a chance de desenvolver esse câncer é muito, muito pequena. O próprio artigo científico cita da seguinte forma: é muito mais fácil você morrer de um acidente aéreo do que você ter um câncer causado pelo silicone. De tão raro que é. E por isso as próteses estão aí no mercado e não tem nenhuma contraindicação. Perfeito, esse foi o Check-up Saúde de hoje. Me segue lá no Instagram, @doutoralice_sarcinelli. Mande sua sugestão de tema, sua dúvida. Nosso compromisso é com a sua saúde. Até o próximo Check-up Saúde.